A paz do Senhor Jesus. O texto de 1 João, capítulo 5 e versículo 16 diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda, aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Pecado para a morte, pecado que não é para a morte. Todo pecado, a Bíblia diz que é injustiça diante de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas pastor, qual que é o pecado para a morte? Qual que é o pecado que não é para a morte? Se a gente pegar o livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz que aqueles que provaram a boa palavra de Deus, os dons do Espírito Santo, e caíram, dificilmente, é praticamente impossível que eles sejam renovados outra vez para a salvação. Pecado para a morte está ligado à blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecado para a morte está ligado quando alguém, não é quando alguém peca, é quando alguém abandona a Jesus Cristo e não reconhece mais Jesus Cristo, né, o autor, como autor da salvação. É quando alguém fala que a palavra de Deus, aliás, é quando alguém não considera a palavra de Deus como Deus falando. E a pessoa passa a viver segundo aquilo que ele acha que tem que viver. E a palavra de Deus para ele não tem mais importância. Então uma pessoa que blasfema contra a palavra, para que eu vou orar para esta pessoa? A pessoa que não considera a palavra de Deus como Deus falando, para que eu vou orar por essa pessoa? Não tem por que orar por uma pessoa que não quer saber da palavra de Deus. Não tem como orar por um tipo de gente assim. E o Senhor disse aqui, se alguém via seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus dará a vida. Eu posso orar pelo adúltero, pelo prostituto, pelo ladrão, pelo mentiroso e etc. Mas eu não posso orar, eu não tenho ânimo de orar por uma pessoa que despreza a palavra de Deus, que não quer saber da palavra de Deus, que apostatou da palavra de Deus, que negou Jesus Cristo como Senhor. Não tem como, essa pessoa não quer Deus, não quer a sua palavra. Então tomemos cuidado, vamos ficar com a palavra de Deus, porque por mais dura que ela seja, ela é Deus falando conosco. E não vamos negar Jesus Cristo de maneira nenhuma, irmãos. Nós não podemos fazer isso. Deus te abençoe, espero que tenha ajudado.